Fala galera, eu sou a professora Josi Costa de Matemática e na aula de hoje a gente vai falar sobre as equações exponenciais. Então vamos lá? Bom, uma equação exponencial é toda equação cuja incógnita aparece no expoente. Então o que isso significa? Significa que a gente vai ter uma expressão escrita na forma a elevado a x igual a elevado a n, onde a é a base, x e n são os nossos expoentes, tá certo? E essa base tem que ser um número maior que zero e diferente de 1, tá? Então, para resolver essa equação exponencial, né? Por que ela é uma equação exponencial? Porque o x apareceu no expoente da expressão. A gente vai igualar as bases e em seguida igualar os expoentes. Então, se eu tiver bases iguais, automaticamente eu garanto que os expoentes também são iguais. Então, com isso eu vou ter x igual a n, tá certo, pessoal? Bom, vamos ver alguns exemplos agora. Então, no exemplo 1, a gente tem três equações exponenciais. A gente tem 3 elevado a x igual a 243, a gente tem a segunda equação exponencial, que é 25 elevado a x menos 6 vezes 5 elevado a x igual a 5, né? Então, a gente vê claramente que são equações exponenciais, já que a incógnita, que é o x, o valor que a gente deseja descobrir, apareceu no expoente, né? E 2 elevado a x igual a 5, também uma equação exponencial. Bom, agora a gente vai ver exemplos em que a gente vai resolver equações exponenciais simples. Então, no exemplo 2, ele pede para a gente resolver a equação 2 elevado a x igual a 32. Bom, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para resolver esse problema é nós identificarmos quem é a nossa base, tá certo? Então, eu tenho aqui, 2 na base, 2 elevado a x, né? 2 elevado a x é a minha potência, então o 2 é a base e o x é o meu expoente. Bom, qual é o próximo passo? O próximo passo é igualarmos as bases, ou seja, a base que aparece do lado esquerdo também tem que aparecer do lado direito. Só que do lado direito a gente tem o 32. Então, o próximo passo é tentar escrever o 32 como uma potência de 2. E como que a gente faz isso? A gente começa, então, dividindo o 32 por 2. E aí a gente vai dividir o 32 sucessivas vezes, tá? Até que o nosso resultado seja igual a 1. Depois a gente vai contar quantas vezes o 2 apareceu e aí sim a gente escreve na forma de potência. Então vamos lá, pessoal, vamos à solução. Então, vou dividir o 32 por 2, tá certo? Então, vou fazer aqui, 32 dividido por 2 e vou colocar o resultado da divisão do lado esquerdo, tá certo? E vou continuar dividindo até que o meu resultado seja igual a 1. Então, 32 dividido por 2 vai dar pra gente 16. 16 é o resultado da divisão. E aí eu continuo esse processo. Divido 16 por 2 agora. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Pronto, agora eu encerro esse processo. Por quê? Porque o meu resultado deu igual a 1. Quando eu chegar no 1, eu finalizo e agora é só escrever o 32 na forma de potência. Como? É só analisar, né? Verificar quantas vezes o 2 apareceu do lado direito na minha divisão, tá? Então, ao fazer as divisões sucessivas, eu verifiquei que o 2, então, ele apareceu 5 vezes do lado direito. Então, eu já sei que eu posso escrever o 32 como 2 elevado a 5. Nesse caso, então, como que vai ficar a minha equação exponencial? Eu tenho 2 elevado a x igual a 32. Então, eu posso dizer que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5, já que 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, vamos lá? Eu tenho 2 elevado a x igual a 32, que é a mesma coisa que 2 elevado a x igual a 2 elevado a 5. Pronto, agora as minhas bases estão iguaizinhas. Agora eu tenho as bases iguais a 2, então eu tenho que ter expoentes iguais. Então, eu já sei que o x é igual a 5. Pronto, encontrei o valor da minha incógnita. Descobri ele, a minha equação exponencial está resolvida. Perfeito? Vamos para mais um exemplo.
Bom, exemplo 3, agora ele pede para a gente resolver a equação 5 elevado a x igual a 625. Vamos lá. Bom, identifico a base, né? Agora a base é o 5, então eu vou pegar o 625 e vou dividir ele por 5, até que o meu resultado seja igual a 1. Depois eu verifico quantas vezes o 5 apareceu para eu escrever ele na forma de potência. Vamos lá, pessoal. Então, 625 dividido por 5 vai nos dar 125. 125 dividido por 5 vai dar para a gente 25. 25 dividido por 5 é igual a 5, e 5 dividido por 5 é igual a 1. Pronto, cheguei no resultado igual a 1. Agora eu conto quantas vezes o 5 apareceu do lado direito das minhas divisões. O 5 apareceu 4 vezes, então isso significa que 625 é igual a 5 elevado a 4. Então a nossa equação exponencial vai ser escrita 5 elevado a x igual a 5 elevado a 4. Então, a gente tem 5 elevado a x igual a 625, que é a mesma coisa que 5 elevado a x igual a 5 elevado a 4. Pronto, minhas bases estão iguais, agora é só igualar os expoentes. X igual a 4. Está resolvida a minha equação exponencial, perfeito? Então, quando x for 4, eu tenho 5 elevado a 4 igual a 625. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 4. Resolva a equação 2 elevado a 3x igual a 512. Bom, base 2, então agora eu vou dividir o 512 por 2. Vamos lá. 512 dividido por 2 vai ser igual a 256. Divido por 2 novamente e tenho 128. 128 dividido por 2 vai nos dar 64. 64 dividido por 2 é igual a 32. 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Pronto, cheguei no resultado igual a 1. E agora? Bom, agora é só eu verificar quantas vezes o 2 apareceu do lado direito. Ele apareceu 9 vezes. Então, eu já sei que 512 é igual a 2 elevado a 9. Vamos reescrever a nossa equação exponencial. Eu tenho 2 elevado a 3x igual a 512. Mas eu posso escrever, né, isso como sendo 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 9, já que 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Pronto, já tenho as bases iguais. Agora é só igualar os expoentes. Então, eu já sei que 3x é igual a 9. Como eu preciso achar o x, esse 3 que está aqui multiplicando o x, né? Ele vai passar para o lado direito, dividindo. Então, x vai ser igual a 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, eu já sei que x é 3. Ou seja, quando x for igual a 3, quando eu substituir ele na equação exponencial, eu tenho o resultado igual a 512. Vamos testar? Vamos lá, se eu fizer 2 elevado a 3 vezes 3... 3 vezes 3 é 9, então eu vou ter 2 elevado a 9, mas eu já sei que 2 elevado a 9 realmente é igual a 512. Então, está correto. Vamos para a próxima. Exemplo 5. Resolva a equação 5 elevado a x igual a 1. Bom, nesse caso, para resolver, a gente precisa lembrar da propriedade de potências que a gente viu na aula anterior, né? Que diz que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, eu já sei que se o resultado foi 1, é porque antes eu tinha 5 elevado a zero, tá certo? E por que 5, né? Já que todo número elevado a zero é 1, porque nesse caso a nossa base é o 5. Então, eu já sei que 5 elevado a x igual a 1 pode ser escrito como 5 elevado a x igual a 5 elevado a zero, já que 5 elevado a zero é 1. E agora que as bases já estão iguais, os expoentes também têm que ser iguais. Então, meu x tem que ser igual a zero. E a minha questão está resolvida. Vou para o exemplo 6 agora. Resolva a equação 4 elevado a x igual a 32. Bom, vamos lá. Qual seria o processo natural para resolver essa equação exponencial? Seria a gente pegar o 32 e tentar escrever ele na base 4. Tá certo, pessoal? Só que tem um detalhe. Se a gente tentar escrever o 32 na base 4, né? Dividir o 32 sucessivas vezes por 4, a gente vai verificar que não tem como escrever o 32 como potência de 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16 e 16 vezes 4 é 64.
e aí ultrapassa o valor que a gente quer, que é o 32. Então, nesse caso, a gente vai resolver de uma maneira diferente. A gente vai escrever, ao invés da gente utilizar a base 4, a gente vai utilizar uma base menor, que é a base 2. Por que 2? Porque o 4 é potência de 2, 4 é 2 ao quadrado. Então, eu vou escrever tanto o 4 quanto o 32 na base 2, tá certo? Para a gente conseguir resolver o nosso problema. Tá? Então, toda vez que a gente tiver um número que a gente não consegue escrever na base desejada, a gente transfere para uma outra base, tá certo? Então, 4 vou escrever na base 2, 4 é 2 ao quadrado. Como ele está elevado a x, vai ficar 2 elevado a 2x. Então, eu tenho aqui, ó, 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2x, que é igual a... Bom, 4 elevado a x era igual a 32, né? Só que o 32, a gente viu no primeiro exemplo que o 32 era 2 elevado a 5. Então, eu reescrevo 32 como sendo igual a 2 elevado a 5. Perfeito, agora sim, eu tenho a base 2, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E agora que as bases estão iguais, é só eu igualar os expoentes. Então, eu tenho que ter 2x igual a 5. Se 2x é igual a 5, agora é só eu pegar o 2 que está acompanhando o x do lado esquerdo e passar para o lado direito dividindo. Então, x vai ser igual a 5 dividido por 2, tá certo? Então, quando eu fizer 4 elevado a 5 dividido por 2, o meu resultado vai ser igual a 32. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Exemplo 7 agora. Resolva a equação 27 elevado a x igual a 3. Bom, nessa questão, né, também a gente fica com um certo problema, porque o 3 eu não consigo escrever na base 27, ou consigo. O 3, ele é menor que 27, né? Então, o 3 eu não consigo escrever na base 27, mas eu consigo escrever o 27 na base 3. 27 é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, nesse caso aqui, a gente vai reescrever o 27 na base 3, para a gente conseguir resolver o nosso problema. Então, a gente tem 27 elevado a x igual a 3. Só que 27 é 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. É 3 ao cubo. Então, eu vou reescrever 27 igual a 3 elevado a 3, só que ele já estava elevado a x, né? Então, ele vai ficar elevado a 3x igual a 3 mesmo, né? Como eu só tenho 3, é 3 elevado a 1, né? Já que o expoente, quando ele não é escrito, é porque ele é 1. Bom, agora eu tenho as bases iguaizinhas, né? Base 3, agora eu vou igualar os expoentes. 3x tem que ser igual a 1. Bom, então nesse caso, para descobrir o x, agora eu vou ter que pegar esse 3 que está acompanhando o x e passar para o lado direito dividindo. Então, x é igual a 1 terço. 1 dividido por 3. E a minha equação exponencial está resolvida. Exemplo 8. Resolva a equação 16 elevado a x igual a 1 sobre 2. Bom, nesse caso também, né? Eu não consigo escrever meio na base 16, já que meio é bem menor, mas eu consigo escrever o 16 na base 2, tá? Então, eu vou escrever tanto o 16 quanto o meio na base 2, né? 16 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, é 2 elevado a 4, tá? Se você tiver com alguma dúvida, é só fazer 16 dividido por 2 sucessivas vezes, que você vai ver que o 2 vai aparecer 4 vezes. Então, vamos lá, reescrevendo. 16 elevado a x é a mesma que 2, é a mesma coisa, né? 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, e aí eu troco por 2 elevado a 4. Como ele já estava elevado a x, o x continua aparecendo na expressão, fiquei então com 2 elevado a 4x no lugar do 16 elevado a x, e meio é 2 elevado a menos 1, tá? Então, meio é igual a 2 elevado a menos 1. Se você não lembrar, assiste a aula anterior, que foi a aula de potências, né? Que é só lembrar que todo número, né? Quando eu tenho um número elevado ao expoente negativo, eu pego o inverso do número. Então, 2 elevado a 1 é 2. Se eu quero meio, que é o inverso de 2, é só eu deixar o expoente negativo. Então, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a menos 1 é meio. Beleza, agora minhas bases já estão iguais, então eu preciso ter os expoentes também iguais. Então, eu tenho que ter 4x igual a menos 1. Bom,
Com isso, agora é só eu pegar esse 4 que está acompanhando o x e passar para o lado direito dividindo. Então, meu x tem que ser igual a menos 1 dividido por 4. E aí eu tenho a minha equação exponencial resolvida. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 9. Resolva a equação 3 elevado a x vezes 9 igual a 1 sobre 81. Nesse caso, a nossa base é o 3, né? Eu tenho 3 elevado a x, então eu vou passar todo mundo para a base 3. 9 é fácil, 9 é 3 ao quadrado, e 81 é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. 81 é 3 elevado a 4, mas como aqui a gente não tem 81, e sim 1 dividido por 81, então é porque o expoente fica negativo. Então o expoente que seria 4, na verdade é menos 4. Tá bom? Quando for o inverso do número, é só a gente deixar o expoente negativo. Então, vamos resolver. 3 elevado a x, né, que está aqui no primeiro membro, vezes 9, vezes 3 ao quadrado. Então, o 9 eu já troquei por 3 ao quadrado, é igual a 1 sobre 81. Só que 1 sobre 81 é 3 elevado a menos 4. 3 elevado a menos 4 na forma de potência. Bom, e agora? Agora do lado esquerdo eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então é só eu lembrar da propriedade de potência que diz que em multiplicações de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então eu vou repetir o 3 e vou somar x mais 2. Então eu tenho 3 elevado a x mais 2 igual a 3 elevado a menos 4. Bom, agora que as bases já estão iguaizinhas, eu preciso ter os meus expoentes também iguaizinhos. Então, tem que ter x mais 2 igual a menos 4. Perfeito? Bom, agora para descobrir o x é só passar o mais 2 para o lado direito, subtraindo, né? Então, toda vez que eu troco de lado, eu troco o sinal. Era mais 2, vou passar para o lado direito, vou ter menos 2. X, então, é igual a menos 4 menos 2. Sinais iguais eu somo. Menos 4 menos 2 vai dar menos 6. Então, quando x for igual a menos 6, eu vou ter aí a minha equação exponencial resolvida. Tá certo, pessoal? E, por fim, nosso exemplo 10. Ele diz o seguinte: o valor de x na equação 11 elevado a x igual a 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 mais 3 ao quadrado mais 3 ao cubo mais 3 à quarta corresponde a quanto? 1, 2, 3 ou 4? Vamos lá, vamos resolver, né? Bom, nesse caso, como a gente tem uma soma de potências de 3, não adianta tentar usar a propriedade da multiplicação, porque ela só funciona para multiplicação e aqui é soma. Então, a gente vai calcular as potências. Vamos lá. 11 elevado a x igual a 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 mais 3 ao quadrado mais 3 ao cubo mais 3 à quarta. Vamos calcular as potências de 3. 3 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 1 é 3, 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. 3 elevado a 4 é igual a 81. Agora é só a gente somar. Então, eu tenho 11 elevado a x igual a 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81 é igual a 121. Então, agora, para eu descobrir quanto vale o x, eu preciso escrever o 121 na base 11. Como que eu faço isso? É só eu pegar o 121 e dividir por 11, né? E vou dividindo até que meu resultado seja igual a 1. Depois eu conto quantas vezes o 11 apareceu nessas divisões. Bom, 121, se você fizer no seu caderno, você vai ver que 121 é 11 vezes 11, ou seja, é 11 ao quadrado. É o 11 vezes ele mesmo 2 vezes. Então, eu posso dizer que 11 elevado a x é igual a 11 ao quadrado. Como as bases já são iguais, os meus expoentes também precisam ser iguais. Então, eu tenho que ter x igual a 2. Quando x for igual a 2, a minha equação exponencial está resolvida. Então, o valor de x é igual a 2. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau!